O que é doença? Muitas vezes a gente fica nessa pergunta do que é doença. Ah, a doença vem para me castigar, vem para me punir? Não. A doença é a manifestação de conflitos interiores. Então a doença ela vem para quê? Para punir ou para alertar? Para alertar, exatamente. Ela vem para alertar, ela não vem para punir. Então é muito importante a gente poder olhar isso, né? Que a doença é essa manifestação de conflitos interiores. Então, se vocês forem atender alguém que está doente, o porquê que essa pessoa adoeceu? Gente, de novo, o físico é o último a manifestar. Chegou no físico é porque já passou pelos outros 6 corpos. Para daí chegar no físico. Então é importante olhar para onde? Para fora ou para dentro? Para dentro. Né, para dentro. Antes de ocorrer a somatização, soma corpo, a pessoa apresenta problemas de ordem emocional, como angústia, depressão, 90% ou mais das disfunções, das patologias, das doenças é de fundo emocional. Aí a gente vai fazer um tratamento médico, alopático, e aí a pessoa não pergunta sequer como é que você está emocionalmente. É que o remédio não é funcional? Depende, né? Tem remédios que são funcionais, são necessários, outros a gente sabe que talvez nem tanto. Mas ok, tem momentos que a gente precisa entrar com alopático. Mas se eu continuar tratando só o físico com o alopático, vai realmente dar resultado? Essa pessoa realmente vai melhorar, vai se curar? É importante olhar para esse processo interno. Esse mecanismo existe para alertar, nunca para punir, nunca. Serve para alertar. Somos nós, é você que criamos as condições propícias para as manifestações das doenças. Não é o outro. Não é Deus querendo me punir, me castigar, ou, enfim, por que a minha mãe tinha... Minha mãe não me passou nada que presta, mas tinha que passar essa doença. Já ouviram isso? Né? Quando a gente fala de alguma doença hereditária, por exemplo, porque eu herdei isso. Cara, nada é por acaso. Então, aquilo que você traz é porque tem algo que você precisa trabalhar em você. Se todo mundo fosse igual, não que a genética não esteja aí, né, as doenças hereditárias também, tá aí ok, muitas coisas sim, outras não, mas tudo fosse ou genético ou hereditário, todos os filhos de mesmo pai e mesma mãe teriam as mesmas coisas. E não é isso, né? Então é importante a gente olhar esse lado metafísico, além do físico. Quando já somatizada a doença, é preciso ter o acompanhamento médico para restabelecer o físico, porque o médico trata o físico. Mas a gente precisa olhar os outros 6 corpos que estão ali. Quando a gente olha a doença aí pela metafísica, para encontrar as causas metafísicas das doenças, não é necessário se pressionar, nem se obrigar a chegar à raiz do problema. Precisa ser natural. Porque se eu também falo, nossa, eu tenho que entender o porquê disso, não está leve. Então o que está certo sobre isso que eu ainda não compreendi. Olha a pergunta, gente, a pergunta empodera, a resposta desempodera. Então, se eu jogo a pergunta para o universo, na forma de deixar leve, a resposta vem depois. Agora, se eu já jogo querendo a resposta imediatamente, então é o que está certo sobre isso que eu ainda não compreendi. Porque nada acontece por acaso. Né? Observe o que está afetando sua estabilidade emocional e, finalmente, o que leva a ficar nesse estado, nesse padrão. Você pode até ter razão por se sentir assim. No entanto, isso não faz bem emocionalmente, afeta o seu corpo. Aquilo que eu sinto, de novo, eu penso, eu sinto, eu manifesto. Aquilo que eu sinto, eu vou manifestar. Então é importante a gente olhar para o âmago mesmo do nosso ser e nos permitir ir além. A dor. Quem é que já sentiu dor física e emocional? A dor, independente se física ou emocional, é uma sensação exagerada que vem com o quê? Com o intuito de despertar a consciência para as nossas inadequações. Aí vem uma dor e imediatamente eu tomo analgésico. Nada contra, ok, você está com muita dor, precisa tomar um analgésico? Toma. Mas a dor nem chegou ainda, está ameaçando, já vou lá e tomo um analgésico? Cara, dor, o que você está me trazendo? O que está certo sobre isso que eu ainda não compreendi?
Né? O que está certo sobre isso que eu ainda não compreendi? Aí eu não vou lá e mascaro. Uma pessoa hipocondríaca, ela está mascarando, é tanta dor, é tanta coisa que ela tem dentro que ela prefere ir mascarando. Não vai conseguir dar um novo significado, ressignificar. A dor tem o poder de transformar o indivíduo. Sabe aquilo que a gente ouve a vida inteira, que você procura uma religião pelo amor e pela dor, e geralmente é pela dor? Faz sentido para vocês? Faz. Né? Geralmente a gente procura, não que a religião em si seja aquilo que vá salvar a pessoa, mas a pessoa está crendo em alguma coisa maior. Então, que bom, né? Cada um dentro da sua espiritualidade, religiosidade são duas coisas diferentes, mas ok. Vai procurar um médico. Ou você vai procurar pela dor ou pelo amor. Quem é que vai procurar, por exemplo, um tratamento? Hoje, muitas pessoas estão no autoconhecimento, procuram. Mas vai procurar um tratamento sem antes manifestar alguma coisa. Não, primeiro espera manifestar alguma coisa no físico para depois poder procurar, né? O ideal era que a gente estivesse constantemente em tratamento, olhando para isso. Por isso que o autoconhecimento e os livros, gente, livros são grandes mestres, nos trazem. Né? Então, que a gente possa aí se permitir olhar, inclusive para a dor e falar, dor, o que você está me trazendo se em algum momento eu senti essa dor? Acho que eu já contei isso para vocês. Em janeiro, 1º de janeiro de 2018, eu caí, Réveillon de 2018, eu caí e fraturei o cóccix. Maravilha. Estava num retiro que a gente estava conduzindo, eu e o meu até então namorado, que a gente estava terminando ali naquele momento, o relacionamento de uma forma amigável, mas dolorosa para ambos os lados. E a gente conduzindo juntos esse retiro, terminamos. No dia 1º eu caio e quebro o cóccix. Por quê? Metafisicamente, será que tem algum significado? Eu estava no medo da porra. Eu estava ali conduzindo o retiro, era bem legal, era muito bonito o trabalho que nós estávamos fazendo ali, ele também terapeuta. Mas, assim, aquele término estava me doendo muito, eu estava com muito medo. Cara, pá. Uma senhora de 80 anos caiu no mesmo lugar que eu. E não se machucou. Eu, na época, com 40, eu acho, caí e quebrei o cóccix. Era metafísica, eu estava no medo danado. Aí eu, ok, olhei para aquilo, trabalhei, venho trabalhando até hoje. Mas foi muito bom que startou um medo enorme ali. Maravilha. Então, tudo vem nos trazer o quê? Respostas. Muitas vezes de maneira dolorosa, outras menos dolorosas, outras bem sutis e alegres, inclusive. A dor só passa definitivamente quando a pessoa muda a sua atitude interna. Não é o outro, nunca é. Somos nós. Então, a dor, ela só vai passar realmente quando a gente mudar o quê? A nossa atitude interna. O que é a cura? A cura é uma combinação do tratamento físico com reposicionamento interior. Por isso que eu falo, gente, eu estou na área desde 2005, mas depois que eu fui me aprofundando mais no autoconhecimento e na espiritualidade, eu falei, não dá mais para eu separar as coisas, que até então eu separava, né? Não dá mais para eu separar. E aí eu comecei, tanto nos atendimentos quanto nos cursos, trazer a espiritualidade, o tratamento físico, mental, emocional, tudo junto. Porque aí sim a gente consegue conduzir o nosso cliente, paciente, interagente para a cura. Se ele vai, enfim, vai depender dele, porque um reposicionamento interior, a gente mostra o caminho. Se a pessoa vai estar no momento ou não, é da pessoa, mas a gente está ali para mostrar esse caminho. E isso já é um trabalho que eu acho que para nós que estamos aí nessa nova era, trabalhando aí com energia, com espiritualidade, com o cuidar de corpo, mente e emoção, faz toda a diferença. E esse tratamento começa com outro? Começa com a gente mesmo, né? Então, que a gente possa ir olhando isso. Para que uma pessoa possa ser considerada realmente saudável, não basta ela ter apenas um bom estado corporal. É preciso sentir-se bem consigo mesma. A maioria das pessoas que nós atendemos, elas sentem bem consigo mesmas? No fundo, não. Vocês se sentem, a gente se sente a grande maioria do tempo? Muitas vezes não. Então, olha, é importante a gente ainda olhar para dentro e trabalhar isso, tá? Olha como é lindo que a OMS traz, gente. A OMS, Organização Mundial de Saúde, define a saúde como um estado de completo bem-estar físico,
mental e social. E não somente a ausência de doença ou enfermidade. Ela não reconhece, né, a OMS, a palavra holístico, mas é muito holístico isso aqui, né, gente? Porque o que é saúde? Não é só estado físico, é emocional, mental, social. Aqui não coloca energético, espiritual, mas tá junto. Né? Então é muito importante a gente olhar isso, tá? Não é só ausência de doença ou enfermidade, é a pessoa estar bem consigo mesma. Né? O estado emocional é um fator determinante para a saúde física. Aí eu trago essa imagem. Todos nós temos os dois lobinhos, né? O lobinho do mal, o lobinho do bem. Qual que vai sobressair? O que eu alimento mais. Qual que a gente vai alimentar mais? Aquele que a gente escolher alimentar mais. Mas significa que eu vou excluir um dos dois? Não, porque se eu excluir, gera desequilíbrio. Né? Eu vou alimentar mais um. Eu, Jacira Ribeiro, opto em alimentar mais o meu lobinho do bem. Né? Então, ok. Nós aqui, se formando terapeuta também. Mas isso é o bem só com o outro? Não, com a gente mesmo. Né? Então, que a gente possa ir alimentar mais esse lobinho do bem, porque a gente tem esses dois lobinhos, do bem e do mal. Qual que eu vou alimentar mais? Nós temos a sombra e a luz, qual que eu vou alimentar mais? Né? E não é excluir, tá? Mas é dar maior vazão, desenvolver mais, trabalhar mais essas questões, tá bom? Aí as duas carinhas. Tem horas que eu posso ficar zangada? Tem, cara, eu sou um ser humano. Então tem horas que eu vou estar zangada. Tem horas que eu vou estar alegre? Tem. Não, mas eu tenho que estar alegre o tempo todo. Não é o caminho. Quem aqui assistiu, já perguntei para vocês outras vezes, mas falem novamente. Assistiu divertidamente. O que acontece com todo o sistema, porque todos nós somos sistemas, né? Todo o sistema, enquanto a tristeza era ignorada, porque a alegria não deixava a tristeza chegar, tudo desmoronava. Quando a tristeza pôde entrar, tudo normalizou. E assim nós somos. Então, não é que eu tenho que vibrar na tristeza, mas eu também não preciso ignorar. Ok, meus pais separaram? Eu tô triste. Deixei de fazer uma coisa que eu gostaria? Ok, eu tô triste, mas momentaneamente. Eu mesma mascarei, acho que eu já contei isso pra vocês também, mascarei muito a minha tristeza por anos. Aí eu vivia na euforia, que não é alegria, um desequilíbrio da alegria. Eu sou alegre, eu sou desse jeito. Mas eu mascarava sem querer olhar. Hoje eu olho. Ok, tristeza, o que você está me trazendo? O que está certo sobre isso que eu ainda não compreendi? Né? Então é olhar, tá? Em alguns momentos a gente precisa, e aí a gente escolher em qual que a gente vai vibrar mais. E aí eu trago isso que eu acho que é hiper interessante, falando aí do corpo e das emoções, né? O corpo e as emoções. Então, você já tem esse conhecimento, mas vamos pensar ali, ó, rim, desprezo e medo. É o rim adoecido que causa desprezo e medo, ou é o medo, o desprezo exacerbado que adoece o rim? Exato. Então, é o medo que vai adoecer o rim. Porque primeiro vem as emoções. O físico é o último a manifestar. Ansiedade e alegria. Essa alegria, aquela alegria da euforia, tá? Vai adoecer quem? Coração. Tristeza e mágoa. Vai adoecer quem? Pulmão. Preocupação e culpa. Vai adoecer quem? Baço, estômago também. Que é um acoplado de baço. Raiva, rancor, exacerbado, vai adoecer quem? Fígado. Nosso corpo fala, gente. Nosso corpo fala. Sentimentos que podem afetar o nosso corpo e afeta. Tá? Os corpos não são separados por partes. Logo, doenças ou problemas físicos podem afetar o resto do corpo como um todo. Tranquilo aqui? Então, gratidão.